Salve popolo, tudo bem? Bom, hoje eu vou trazer um assunto que eu acho que é muito importante, que é a inteligência romana, que geralmente o assunto é tratado como um misticismo, assim, né? Que é a questão, por exemplo, da espionagem e tal, né? Que a gente pode ver os filmes do James Bond, né? Que a gente sabe que não é exatamente aquilo, né? Então, é um assunto muito importante porque a inteligência, ela é um pilar fundamental da guerra, né? Que se você tem uma inteligência correta, bem feita, você só vai vencer, porque ou você vence ou você não luta. Então você vai saber quando lutar e quando não lutar. Então, assim, quem já leu o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, entende a relevância, né, a importância da inteligência. Então, como essa série aqui, né, que fala sobre Roma, trata um pouco como que era com eles, para a gente fazer, assim, remeter aos dias de hoje, eu acho que é muito interessante a gente analisar assim, os dois componentes principais da inteligência romana e fazer os paralelos com hoje em dia. Que alguma parte aqui, hoje em dia não é mais tratada como inteligência propriamente dita, né? Claro que faz parte na essência, mas hoje em dia já não é uma coisa tratada assim com muito mistério, vamos dizer assim, né? Já lembrando que se você gostar desse vídeo, não esquece, por favor, de deixar o like, se inscrever no canal, deixar os seus comentários aqui embaixo, né, com críticas, sugestões, ou o que vocês acharem que está legal. E compartilhe, por favor, com seus amigos, com sua família, com quem você achar que gosta desses assuntos e com quem pode aprender alguma coisa importante com eles também. Não só com o vídeo de hoje, mas com os outros vídeos do canal. Na antiguidade, os exércitos precisavam tanto da cartografia quanto da inteligência, tanto quanto precisamos hoje. Só que hoje a gente tem muitas tecnologias que nos ajudam com isso. Naquela época, os olhos e os ouvidos eram homens especializados para as tarefas. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como que era a inteligência romana, e especialmente os especuladores, os exploradores e os procursatores. Desde o início, quando Roma ainda era uma monarquia, né, um pouco maior do que uma cidade-estado, eles já realizavam operações de inteligência. De forma rudimentar ainda, mas existia a ideia já. Apesar de eles não olharem com bons olhos essas ações sorrateiras, por preferirem a bravura dos seus guerreiros, não deixavam de usar a espionagem, por exemplo. Aliás, tem até um caso lendário assim, da história de Roma que, bem no início mesmo, um dos reinos etruscos lá, eles, cercou a cidade de Roma e eles estavam totalmente desesperados dentro da cidade. Então, um espião foi enviado para assassinar o rei, né? Ele entrou no acampamento etrusco e chegou até a tenda do rei, só que ele foi capturado. Mas ele demonstrou uma frieza tão grande, uma bravura, que ele disse assim: vocês podem me matar, mas vai vir 100 caras te matar e vai vir até você morrer. Então, não importa aqui. O rei ficou muito com medo, ficou muito assustado e assim impressionado com a bravura do romano, que o cerco foi desfeito e eles voltaram para as terras deles. Ou seja, a espionagem, esses espiões, que na verdade seriam outro tipo de operação, mas eles eram considerados o mesmo, salvou a cidade de Roma. Durante as guerras, né, com os etruscos e com os samnitas, a inteligência salvou os exércitos romanos em várias ocasiões, transformando ocasiões ruins em grandes oportunidades. E aí eu poderia citar uma série de exemplos, mas como, por exemplo, descobrirem antes emboscadas e fazerem contra-emboscadas, né? Então, pegando o inimigo que achava que ia atacar de surpresa, atacando de surpresa, né? Então, em várias ocasiões foi muito benéfico para Roma. Mas a inteligência também abriu outras portas, como por exemplo, como naquela época a diplomacia era feita várias vezes pelos mesmos caras que eram espiões, ela também tinha uma relação muito forte com a diplomacia. Então, por vezes, eles conseguiram parceiros por, na verdade, realizarem uma espionagem, por assim dizer, antes.
Como, por exemplo, eles descobriram que os úmbrios eram simpáticos à causa romana depois que um emissário foi lá, realizou essa espionagem e percebeu isso. Então ele conseguiu ir lá e trazer uma nova parceria para os romanos, que depois até viraram a se tornar aliados. A Primeira Guerra Púnica foi quando Roma se transformou realmente em uma máquina de guerra. Por conta da dimensão do conflito, e por conta principalmente do alto desenvolvimento que eram as forças de Cartago, inclusive a inteligência. E foi aí que eles abriram os olhos para isso. E foi principalmente na Segunda Guerra Púnica que isso se consolidou. Foi nela que os militares romanos passaram a enxergar a guerra de uma outra forma, mais atualizada para a época. Especialmente o Publius Cornelius Scipio, ou que a gente chama em português de Cipião. Ele usou bastante dos seus recursos, tanto para a inteligência quanto para as operações secretas, como, por exemplo, a infiltração de Nova Cartago, onde eles esperaram a maré baixar e enviaram homens nadando, em que eles entraram pelo porto, e também a Batalha de Útica, em que eles disfarçaram vários centuriões de escravos e eles se infiltraram nos acampamentos cartagineses e eles atiraram fogo nos acampamentos, completamente destruindo todos esses acampamentos cartagineses. Depois da Segunda Guerra Púnica, que os romanos passaram a dar uma real importância para a inteligência, começando a realmente empregar as operações de inteligência por todo o exército romano. Vamos dizer assim, de uma forma mais padronizada, assim, mais institucionalizada, porque até aquele momento, como foi o que aconteceu com o Cipião, o que acontecia era o comandante chegar e pedir que uma tarefa especial fosse feita por um soldado qualquer. Então ele chegava, via um soldado capaz e pedia para ele fazer uma tarefa diferente. Mas aí depois disso, sim, começou a se institucionalizar um pouco mais e futuramente unidades específicas para a função foram criadas. Bom, aí foi daí que surgiram as unidades específicas, que eram os especuladores. Esses são os espiões, como a gente geralmente caracteriza, como a gente imagina hoje em dia, são o mais próximo disso. Até o Império não tinha uma padronização sobre o recrutamento desses homens. Eles eram basicamente escolhidos a dedo, com base na sua lealdade e na descrição deles. Supostamente, tinham 10 especuladores por legião, depois das reformas do Gaius Marius, que eu já falei no outro vídeo. As missões que eles executavam variavam muito, entre transporte de mensagens importantes, diplomacia, como eu falei, sabotagem, espionagem, reconhecimento e missões mais delicadas, vamos dizer assim. É o que a gente chamaria hoje de operações especiais. Obviamente, o foco das ações deles eram ações mais discretas e secretivas. Geralmente, eles eram enviados para fazer a observação e o reconhecimento de indivíduos específicos, de cidades, de exércitos, de fortificações e até de regiões inteiras, por exemplo, com aspectos mais geográficos. Para isso, eles precisavam se disfarçar, certo? Para conseguir se infiltrar nos locais. E para isso eles geralmente se vestiam como a população local, com trajes locais, ou então por vezes como diplomatas, como mercadores, como desertores e até como soldados inimigos. Uma das formas de conseguir informação era visitar os centros civis, em especial os mercados, que eram locais onde tinha muita troca de informação e geralmente se falava muito e os espiões conseguiam, vamos dizer assim, pescar algumas informações como, por exemplo, rumores, vários rumores dali, o sentimento daquele povo, como eles estavam lidando com alguma situação e até a presença de alguma tropa, alguma força nas proximidades. Quando o alvo era mais militar, muitas vezes os especuladores eles se misturavam com os acompanhantes dos acampamentos. Então, dali eles conseguiam observar de perto e conseguir muitas informações desse jeito. Mas um espião mais qualificado conseguia até se infiltrar entre as tropas e, com isso, conseguir informações mais detalhadas, como, por exemplo, a qualidade das tropas, dos equipamentos, os níveis de suprimento, a moral da tropa
e até informações sensíveis como mensagens e estratagemas ele conseguia subtrair, né? Além disso, eles eram responsáveis também por desestabilizar o inimigo internamente. Isso tanto produzindo contra-inteligência quanto diminuindo a moral inimiga, ambos, por exemplo, através de rumores, né? Isso além de sabotagem. Para essas missões, vamos dizer assim, militares, geralmente o disfarce era de desertores, porque naquela época era muito comum, tanto entre os soldados quanto entre os servos, que ambos os lados tivessem desertores, né? E eles passavam para o lado inimigo. E os generais, né, os comandantes inimigos, eles eram loucos para pegar esses caras para fazer um interrogatório, né? E muitas vezes conseguiam informações importantes. Algumas vezes o que esses desertores falavam era inútil, mas em outras vezes eram informações extremamente relevantes que várias vezes na história ou foi a chave para a vitória ou foi a salvação de um desastre. Então essa era uma das formas de plantar a informação, né? Mas os comandantes eles sabiam que muitos desertores falavam qualquer coisa só para poder passar, e eles também sabiam que podiam ser espiões que estavam falando alguma coisa para despistar. E por isso, quando era possível, eles mandavam tropas para averiguar a informação. Para enviar essas informações de volta para os seus comandantes, e pessoalmente, quando era uma missão de longa duração, geralmente não era uma boa opção para os especuladores. Então eles geralmente usavam intermediários, que por vezes eram outros especuladores, ou então exploradores, que eu vou explicar mais para frente. E eles se identificavam com alguns códigos gestuais e tal, e então era passada a mensagem. Apesar de algumas vezes serem transmitidas de forma oral, na maioria das vezes era feita de forma escrita, para que nenhuma informação se perdesse, né? Por causa de telefone sem fio, esse tipo de coisa, né? Eles transferiam essas informações de várias formas, né? Então, por exemplo, fundos falsos, até naqueles tabletes que eles colocavam uma forma de esconder, ou então com um espaço especial nas bainhas das adagas deles, né, que eles conseguiam esconder a mensagem lá, ou também com criptografia. Em especial, vou destacar aqui uma que é famosa, que é o Código de César, ou então a Cifra de César. Uma outra tarefa dos especuladores, mas que não era só deles, era da identificação de agentes inimigos, principalmente entre os desertores, né? Na maioria dos casos, eles eram, assim que descobertos, né, eles eram pegos e executados. Mas algumas vezes, essa não era a melhor opção. Em vários casos, foram poupados em troca de informação, e em alguns casos eles até viraram agentes duplos. Agora, quando os exércitos estavam em marcha, eles precisavam diminuir a névoa da guerra, né? Eles precisavam saber o que tinha em volta deles, ter informações mais diretas, né, e mais recorrentes do que as que vinham dos especuladores, que às vezes podia demorar um bom tempo até chegar. Como, por exemplo, o terreno onde eles passariam mesmo, ou o que tinha do outro lado do morro, e também onde estava o inimigo. Essas informações ficavam a cargo dos especuladores e dos procursatores. O mais próximo que eles tinham na época de uma imagem de satélite era um soldado no topo de uma colina observando as proximidades. E com isso, dois exércitos inimigos podiam estar muito perto do outro sem saber da existência deles, né, do seu inimigo, até eles se depararem. Por isso, a maioria dos exércitos tinha alguma unidade de reconhecimento de alguma forma, né, especialmente exércitos mais desenvolvidos que precisavam mais disso, até porque eles eram mais dependentes de uma cadeia logística mais estruturada, vamos dizer assim, né? Então eles precisavam saber o que tinha em volta deles. A falta de informações do terreno podia fazer com que eles estivessem tomando um caminho mais longo. Pior ainda, podia ser causar atrito, né, que a gente chama, que é o desgaste desnecessário às tropas, né, e aí até perder uma parte da tropa. E o pior de tudo, que podia estar abrindo a possibilidade do inimigo realizar emboscadas nas tropas. No início de Roma, assim como a espionagem, essa tarefa era bem pouco sofisticada. Eles só mandavam um espião na frente e isso já era o suficiente. Até porque, como o território de Roma era pequeno, eles operavam sempre em território familiar.
então não precisava de muito para já dar conta do recado. Agora, conforme o território romano cresceu e dominou todo o centro-sul da Itália, mais especificamente as regiões de Samnium, da Sicília, de Córcega e da Sardínia, a necessidade dos batedores cresceu bastante. Então foi desenvolvida uma abordagem mais robusta nesse ponto da inteligência. Os primeiros foram os procursatores, que eram, vamos dizer assim, os precursores do exército. Pode ser traduzido em vanguarda, mas no sentido de serem os primeiros a chegar, que eles operavam até 5 km de distância do exército principal. E eles tinham a função de bater o terreno à frente e de fazer a observação do terreno em volta. Não eram unidades especializadas de reconhecimento, eram só tropas destacadas para realizar essa função. E, portanto, não havia padronização. No início, essa função era realizada pelos equites, que eram a cavalaria romana da época, e depois isso passou para os auxilia e para os aliados romanos, que eles eram cavaleiros melhores e mais habilidosos. Os procursatores eram a primeira linha de contato. Eles que se encontravam com os desertores, os informantes, os mensageiros e tudo mais que eles encontrassem pelo caminho. Eles realizavam patrulha dia e noite. Outra função deles era de encontrar o caminho que o exército tomaria, isso levando em conta o que eles descobriam sobre a disponibilidade de água, comida, a periculosidade do caminho, entre outras coisas. Apesar da decisão ser sempre tomada pelo comandante, eles dificilmente não ouviam o que os procursatores falavam. O imperador Valentiniano quase morreu uma vez que ele achou que os procursatores tinham escolhido um caminho que era excessivamente difícil e tomou o caminho que ele quis, e isso levou eles direto para uma emboscada. Quando o caminho era definido, era a função deles garantir aquele caminho, ou seja, era a função deles limpar aquele caminho de armadilhas e de qualquer obstáculo, ou seja, por exemplo, cortando as árvores do caminho. Eram enviados reforços de infantaria leve e arqueiros para ajudar os procursatores a defender aquele caminho de batedores inimigos ou até tropas inimigas que pudessem ir para contestar o controle daquela rota. Isso além de impedir que os inimigos colocassem novas armadilhas e obstáculos. A outra função deles, dos procursatores, era a de ir junto com as tropas destacadas para fazer a coleta dos recursos que tinham em volta do exército. Então, por exemplo, coletar água, coletar comida, caçar, essas coisas. Tanto ajudarem a caçar e a coletar, quanto a de proteger eles, porque, como eu falei no vídeo da logística, esse era um dos momentos mais delicados da parte da operação militar, de uma campanha, porque era muito perigoso, que era nesse momento que ocorriam muitas escaramuças, porque era onde tinha uma boa parte das tropas fora dos acampamentos, ou seja, desprotegidas. E também, às vezes, eram encontrões entre batedores inimigos com esses grupos que estavam mais avançados no terreno. Mas apesar de serem extremamente importantes, os precursores não conseguiam atender a todas as necessidades da inteligência dos exércitos naquela época. E para completar o serviço, tinham os exploradores. Esses já operavam numa distância maior do exército principal, numa distância de até 30 km. E, diferentemente dos procursatores, eles eram destacados geralmente só para uma missão ou outra, não era permanentemente. Mas também eles eram compostos por cavalaria ligeira. Apesar de que, mais para o fim do Império, foram criadas unidades específicas para essa função. Da mesma forma que os procursatores, os exploradores eram compostos na maioria das vezes por auxilia, mas algumas vezes eram também selecionados legionários, porque na verdade o que importava para eles é que eles tinham que escolher os melhores soldados disponíveis naquele momento, que eram escolhidos os caras veteranos que tinham a capacidade de cumprir as funções importantíssimas deles. A principal função deles era de explorar, fazer um reconhecimento mais profundo, entendendo o que acontece naquele lugar, como que funciona a dinâmica naquele lugar. E para isso eles ficavam dias em missão, sobrevivendo por conta própria, operando autonomamente aquele grupo. Eles anotavam coisas do tipo como topografia,
informações relevantes sobre a população local, o posicionamento de tropas inimigas e outras coisas importantes. No terreno, eles geralmente montavam uma pequena base de operações de onde cada soldado ia fazer sua missão de reconhecimento. O tipo de informações que eles coletavam eram mais ou menos o seguinte: avançando 2 dias de marcha por essa rota que vira à direita do rio, tem um vilarejo que foi guarnecido por 100 tropas inimigas. Quanto à movimentação inimiga, eles conseguiam perceber por alguns sinais que o Sun Tzu também colocou no livro da Arte da Guerra dele. Por exemplo, colunas altas de fumaça significam que tem um acampamento militar ali. Uma nuvem baixa e larga de poeira significa que tem um exército marchando com infantaria. E se for uma nuvem de poeira mais fina e mais alta, significa que é uma tropa de cavalaria em movimentação. Se eles pudessem enxergar ainda o inimigo, era melhor ainda, porque eles conseguiam perceber se era uma tropa organizada, se eles estavam em prontidão de combate e várias outras informações, e se possível eles contavam também, né, que era muito importante. Isso só era possível pela experiência e com bons olhos. As informações que eles coletavam era mais para dar para o comandante do exército uma noção do que estava ao redor desse exército, né, o que tinha no entorno, para que ele conseguisse fazer o planejamento de ação, né, para ele definir sua estratégia de avanço, por exemplo, por onde passar, esse tipo de coisa. Quando o exército se aproximava do inimigo, eles operavam um pouco mais próximos, né, procurando pontos fracos, continuando a levantar aquelas informações e algumas vezes até testando o inimigo, né, em pequenas escaramuças, principalmente com os batedores inimigos. Quando o comandante fazia um planejamento, principalmente quando ele queria usar a geografia local para realizar algum ataque surpresa, por exemplo, era com os exploradores que ele se consultava. Eram eles que aconselhavam o comandante sobre possíveis abordagens e que davam informações mais detalhadas sobre o campo de batalha para o comandante e para os seus oficiais. Nesse sentido, as informações que eles traziam eram, por exemplo, nesse rio só dá para cruzar nesse ponto aqui. Nesse local tem um pântano que impede a passagem de tropas, a movimentação de tropas. Aquela colina dá em uma ribanceira que impede o flanqueamento. Aquele ponto ali tem uma vegetação alta que dá para esconder tropas. E por aí vai. Um erro de julgamento ou nas informações levantadas era catastrófico. Por isso que eles escolhiam os mais capazes, porque o grau de confiança que eles depositavam nesses homens era altíssimo. Outro ponto era que eles que identificavam possíveis locais para que fosse montado o acampamento do exército. E isso era muito importante, porque tinha que levar em conta vários fatores para saber se era um local estrategicamente defensivo, né? Se ele era um bom local para a segurança de todo o exército. Por exemplo, eles tinham que saber se era um terreno elevado, né, que aí tanto para defesa quanto para observação, se a disponibilidade de água, de comida, de recursos para construção também, e para manutenção da tropa, e também se era um local que dava para receber as linhas de suprimento, né? Outra função dos exploradores era a de operar atrás das linhas inimigas, né? E aí eles iam desde inviabilizar as linhas de suprimento inimigas, né, atacando elas, até roubar gado e coisas do tipo, e até mesmo envenenar as fontes de água inimigas. Eles podiam também colocar armadilhas e obstáculos no caminho dos inimigos, realizar pequenas emboscadas e ocasionalmente até realizar assassinatos pontuais. Essas ações atrapalhavam bastante as ações do inimigo, que podia afetar de várias formas, e isso facilitava bastante para as regiões que já estavam a caminho. Durante a Guerra Dácia, por exemplo, uma unidade de exploradores foi ordenada a caçar o rei Decébalos. Na coluna de Trajano está gravada uma referência a essa unidade, e um exemplo desses soldados fora do comum é de um cavaleiro chamado Tiberius Claudius Maximus, que recebeu 2 condecorações por bravura e foi responsável por entregar a cabeça do Decébalos para o imperador Trajano. Sua carreira foi bem impressionante e está gravado em um memorial que está preservado até hoje, e eu vou deixar na descrição o link da sua biografia.
por vezes eram recrutados, vamos dizer assim, né, para ser exploradores, homens locais ali da região. Né? Isso quando eles não esperavam que tivesse combates iminentes. Isso porque eles eram conhecedores da região, né? Eles podiam contribuir com informações mais precisas que os exploradores que viessem junto com o exército que não eram daquela região. E com isso eles eram geralmente bem recompensados. Apesar de provavelmente isso ser uma coisa bem comum naquela época, só ficaram registrados os exemplos de quando isso deu muito errado. Que engraçado a gente pensar isso. Como, por exemplo, a campanha da Arábia, onde um guia local levou o exército inteiro romano para um caminho no meio do deserto, muito mais longo, que causou muito atrito no exército, né? Desgastou muito, com vários soldados morrendo ali, o que acabou forçando a retirada do exército romano. Eu acho que é importante destacar também que não eram só os romanos que usavam, né? Vários inimigos de Roma também tinham unidades desse tipo, né? E os principais deles, como o rei Mitrídates, a rainha Zenóbia e o próprio Aníbal. Tanto os procursatores quanto os exploradores eram parte vital de qualquer operação militar romana, e eles foram fundamentais na supremacia das legiões romanas, com certeza. Uma das coisas que eu acho mais legais aqui a gente analisar é como elas operavam conjuntamente, né? Cada uma dessas etapas, vamos dizer assim. Cada um dos anéis, né? Vamos dizer assim, que tinha a parte mais próxima, a média e a mais distante, que acho que vocês entenderam. Né? Então tinha os especuladores, os exploradores e os procursatores mais perto. A gente pode analisar como, em alguns momentos, eles coletavam o mesmo tipo de informação, mas em níveis diferentes. Né? Como um contribuía com o outro, né, para a informação. Por exemplo, uma boa parte das informações que eram levantadas pelos exploradores eram, na verdade, dos espiões, né, dos especuladores. Então, eles passavam as informações, quando era possível, para os exploradores, e eles voltavam, passavam para os procursatores e etc., até chegar no comando. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, né? Porque a inteligência, como eu falei no começo, é uma coisa extremamente importante em qualquer época da história, na guerra. A inteligência é um dos fundamentos mais básicos, né, que é atemporal. Né? Todos os ensinamentos, se você for ver, do livro do Sun Tzu, que falam da parte de inteligência, elas são totalmente verdadeiras até hoje. Então, tem aquela máxima, né, que se você se conhece e conhece o seu inimigo, você pode lutar 100 vezes que você vai ganhar 100. Agora, se você não conhecer nem você mesmo e nem o inimigo, aí você pode lutar 1000 vezes que você não vai ganhar uma. Então, é muito interessante a gente pensar que uma parte fundamental de toda aquela superioridade das unidades romanas, né, dos exércitos, das legiões, no caso, veio do próprio conhecimento. Né? Muitas vezes eles não precisavam nem levantar a espada para conseguir a vitória. Eles já tinham conseguido a vitória antes mesmo de lutar. Então, eu acho que esse vídeo de hoje é muito importante para levantar a discussão dessa importância, né? Porque para quem já é um pouco mais iniciado, vamos dizer assim, da guerra, isso não é novidade, não estou falando nada novo. Agora, para quem não tem esse costume de ir atrás desse tipo de informação, eu espero que vocês tenham aberto um pouco os olhos para perceber que a guerra, a menor parte é feita no campo de batalha, a maior parte é feita no processo anterior a ela. O campo de batalha é só o fim da linha ali, é só a execução de toda a preparação. Né? Então, uma boa parte era feita em cima da inteligência. Aí, se você juntar a inteligência, primeiro, depois toda a capacidade logística e depois todo o preparo que tinha as legiões, não tinha como eles não serem assim, fora de série. Né? As legiões dominaram quase o mundo todo conhecido naquela época, não foi à toa, com certeza. E agora, trazendo mais para a atualidade, né, fazendo uma comparação, a gente tem muitos exemplos que eu vou querer trazer alguns no futuro, em alguns vídeos, onde a gente vê a inteligência mudando a história. Né? Muitos casos desses são na Segunda Guerra, né, com a Operação Paperclip, várias, eu posso citar várias aqui, de informação e desinformação que foram, assim, mudaram totalmente o panorama da guerra. A inteligência é um fundamento, assim, essencial para qualquer força que quer ser, assim, superior às outras, que quer ter uma proeminência, né?
E, bom, eu acho que vocês perceberam isso um pouco com o vídeo de hoje. E agora, chegando ao fim de mais um vídeo, né, eu gostaria que vocês comentassem um pouco o que vocês acham dessa inteligência romana, né, ou da inteligência como um todo. Eu quero mandar um abraço para todos os meus amigos da DESB e eu gostaria que vocês colocassem também tudo que vocês têm de críticas e sugestões aqui no comentário, como eu falei mais no começo, né? E se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Se você quiser acompanhar os outros vídeos, deixa o sininho ativado e, claro, de sempre, né? Deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos e com sua família. E obrigado por mais esse vídeo, espero que tenham gostado. Até mais!